E às vezes a palavra é não se mova. Ô irmão, Deus fala, a gente acha que Deus só fala quando Deus fala vai. Não, quando Ele manda parar também Deus está falando. E quando Deus diz pare? Havia um pastor muito respeitado, conhecido por sua voz firme no púlpito e por mensagens que mexiam profundamente com o coração das pessoas. Em um culto que ficou marcado na memória da igreja, ele pregou sobre a obediência, não apenas sobre avançar, conquistar e perseverar, mas sobre algo que poucos gostam de ouvir. Obedecer a Deus também é saber parar. Quando Deus manda parar, continuar deixa de ser fé e passa a ser desobediência. A igreja silenciou. Muitos sentiram que aquela palavra era dura, quase desconfortável. O pastor continuou dizendo que nem sempre o pare de Deus vem com explicações e que insistir em seguir adiante pode custar muito caro. Ao final do culto, aplausos, abraços e elogios. A mensagem foi considerada forte, dura, mas necessária. Os dias passaram. Pouco tempo depois, aquele mesmo pastor foi chamado para uma reunião. Não era um culto, nenhum convite para pregar. Era uma conversa reservada com o pastor presidente da igreja. As palavras foram diretas, sem rodeios. É hora de você parar. Por orientação e decisão da liderança, você deve se afastar do ministério. Não houve gritos, nem escândalo, apenas silêncio. O pastor que havia pregado sobre o pare agora estava sendo parado. Não por doença, não por perseguição externa, mas dentro da própria casa, no lugar onde servia. Naquele momento, ele se lembrou da própria mensagem. Cada frase ecoava como um espelho. Deus não o parou com trovões ou visões, mas através de autoridade, circunstâncias e portas que se fecharam. Foi então que ele entendeu que às vezes pregamos para os outros aquilo que ainda estamos aprendendo a viver. Parar dói, fere o ego, confunde o chamado, mas também ensina. Ensina que ministério não é posse, é serviço, que a voz no púlpito não é garantia de permanência e que Deus continua sendo Deus, mesmo quando diz chega. A história desse pastor se espalhou, não como um escândalo, mas como um alerta. Hoje o pastor aprendeu que é preciso ter muito cuidado com o que deseja, porque às vezes Deus responde, e a resposta vem exatamente da forma que a palavra foi pregada. A gente acha que Deus só fala quando Deus fala vai. Não, quando Ele manda parar também Deus está falando. Aqui está um resumo claro e atualizado sobre a denúncia que o pastor Marcelo Campelo fez sobre o aluguel do Centro de Convenções das Assembleias de Deus em Belém do Pará. E a repercussão interna que culminou na sua expulsão, remoção da liderança na igreja. O que aconteceu com o Centro de Convenções? Durante a COP30, Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, realizada em Belém no final de 2025, o Centro de Convenções Centenário da Assembleia de Deus, um dos espaços mais importantes da igreja na região, foi alugado para um uso durante o evento. O contrato divulgado e vazado nas redes sociais mostrava que o governo do Pará pagou cerca de 2 milhões pelo uso do espaço em aproximadamente 5 dias de programação dentro da COP30. Esse valor e o uso do espaço, incluindo atividades culturais e apresentações que muitos fiéis consideram mundanas dentro de um ambiente consagrado, geraram grande polêmica nas redes e dentro da comunidade evangélica. Denúncia feita pelo pastor Marcelo Campelo. O pastor Marcelo, então líder da congregação Assembleia de Deus da DOCA, uma das mais tradicionais em Belém, criticou publicamente essa locação pelas redes sociais durante a COP30. Ele questionou o alto valor cobrado pelo aluguel, que foi de 2 milhões, a falta de transparência na utilização desse dinheiro, a forma como o espaço consagrado foi usado para atividades que, para ele, destoavam do propósito religioso. Marcelo chegou a dizer que a situação se tratava de uma profanação do sagrado,
comparando o episódio com passagens bíblicas de corrupção espiritual. As consequências internas. Sua saída da liderança. Pouco depois dessas críticas, a direção nacional da Assembleia de Deus, representada pelo pastor Samuel Câmara, presidente da Convenção das Assembleias de Deus no Brasil, tomou uma decisão bem polêmica. O pastor Marcelo foi removido da liderança da DEDOCA de maneira repentina. A mudança foi feita sem aviso prévio à congregação. Eu procurei. Ele disse, meu tempo está findo, eu tenho novas direções e propósitos, não vou ficar na Igreja Assembleia de Deus. Tem minha bênção. Deus te abençoe. O novo pastor foi imediatamente apresentado no lugar de Marcelo. Pastor Marcelo e muitos fiéis interpretaram essa ação como uma retaliação direta à sua postura crítica e não por qualquer acusação de má conduta pessoal. Ele mesmo afirmou que não foi afastado por roubo ou desonestidade, mas por ter se posicionado publicamente contra a decisão da igreja, chamando o processo interno de ditadura. Porque isso é uma ditadura? Agora você vai ver no vídeo a reação dos fiéis e qual foi a repercussão. Alguns fiéis estão discutindo com o pastor Câmara, o presidente da Assembleia de Deus, mas não adianta nada, o povo ali não tem voz. Quem manda é o presidente da igreja, ele tem a voz, ele tem o microfone, é ele que manda na igreja. Fique totalmente à vontade, fique totalmente à vontade. Totalmente à vontade. Por favor. Marcelo, meu irmão, Deus te abençoe. A destituição de Marcelo provocou forte reação entre parte dos membros da congregação. É isso que você está vendo nesse momento. Muitos fiéis protestaram dentro e fora da igreja no momento da troca pastoral. Alguns até saíram do culto em sinal de desaprovação. Enquanto o pastor Câmara estava falando, os fiéis estavam saindo de dentro da igreja. Houve manifestações de apoio a Marcelo nas redes sociais e na comunidade local, expressando insatisfação com a forma e o motivo da mudança. O episódio acabou se tornando um ponto de divisão interna, levantando debates sobre transparência, gestão de patrimônio da igreja e liberdade de expressão dentro de instituições religiosas. Enfim, o centro de convenções foi alugado por cerca de 2 milhões para eventos da COP30. O pastor Marcelo Campelo criticou esse aluguel publicamente. Em seguida, foi removido da liderança pastoral pela direção nacional da igreja, o que muitos interpretaram como retaliação. A decisão causou protestos e divisão entre membros fiéis da igreja em Belém. Essa manifestação que você está vendo agora aconteceu do lado de fora da igreja, após a expulsão do pastor Marcelo Campelo. Agora você vai acompanhar um trecho do desabafo que o pastor Marcelo Campelo fez e publicou em seu vídeo no Instagram. Quando saiu, surgiu um negócio do centenário, eu não fui em podcast, eu não me posicionei no lugar, eu falei no meu Instagram. Nunca trouxe um problema para eles. Quantos pastores que vocês que estão me vendo agora conhecem, que adulteram, que roubam, e o que eles fazem? Deixa os caras lá. Mas porque os caras comem do sistema. Agora, se você pode pecar, você pode fazer o que você quiser fazer, mas você come na mão do sistema, então você fica. Nem no rebanho ele pensou, porque não fomos só nós. Outros pastores estão me ligando, que domingo foram expulsos também. Gente, foi no mesmo horário, no mesmo dia, foi orquestrado. Em vários lugares de Belém, pastores foram expulsos do seu templo, porque se posicionaram no passado acerca do centenário. O que isso é uma ditadura? E hoje eu vi que o Senhor só me usou minha família, me descartou. Aí quando eu não prestei mais para o sistema amassou e jogou fora. Porque vocês acham que vocês são os donos da igreja, vocês acham que vocês são os poderosos e intocáveis. E o Senhor falou para mim, no seu gabinete: Marcelo, eu não me abalo com nada, eu sou inatingível, eu tenho pele grossa. O Senhor falou isso para mim no seu gabinete, pastor. E o Senhor esperou. Isso é rancor, sabe o que é isso? Vingança. Isso diz mais acerca do Senhor do que de mim. O Senhor não tem o coração de Cristo, sabe? O Senhor guardou, esperou o ano acabar para fazer isso, sabe? O Senhor guardou esse rancor no coração. Em vários lugares de Belém, pastores foram expulsos do seu templo, porque se posicionaram no passado acerca do centenário. O que é isso? É uma ditadura? O Senhor não tem o coração de Cristo,